Salve, salve rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou te ajudar a entender qual é a diferença entre coletivo, estúdio, projeto, escritório, gravadora e banda, né? Qual é a grande diferença? Dentro do universo da música são vários tipos de organização com características diferentes, né? Há diferenças, há similaridades, às vezes há confusão entre elas, e principalmente dentro do novo mercado da música, né? Que inclui principalmente os gêneros urbanos, seja o rap, o funk, a nova MPB e por aí vai, há muita confusão. Então vamos tentar aqui hoje esclarecer, trazendo exemplos reais do mundo concreto, para não ficar só no campo da fantasia, a gente dá nome aos bois, para todo mundo sair daqui sabendo qual é a grande diferença, tá bom? Se você não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve, estamos quase chegando a 1000 inscritos, os primeiros 1000 inscritos desse canal aqui, doideira, né? Enfim, eu conto com vocês aí pra gente levar a informação da música para cada vez mais pessoas, tá bom? Vamos logo começar. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque lá no Instagram eu abro uma caixinha toda terça-feira e peço uma sugestão de análises, e uma dessas análises que surgiu foi uma análise das gravadoras. Inclusive o último vídeo do canal é essa análise, né? Eu fiz uma análise de todas as gravadoras do cenário do rap nacional, e dentro desse vídeo eu fui percebendo que, né, há uma grande confusão sobre essas nomenclaturas, né, e também conversando com as pessoas e recebendo direct, e aí resolvi dividir com vocês, primeiro, uma sigla que eu uso para a gente poder relembrar, né, quais são os 6 principais diferentes tipos de organização dentro da música. Essa sigla se chama CPBG, tá? CEPEBG. Cada uma dessas letras corresponde a uma dessas instituições que eu falei com vocês, e nós vamos uma a uma destrinchando, entendendo prós e contras, talvez não de maneira muito aprofundada, senão esse vídeo aqui teria que ser um curso inteiro. É um vídeo de, sei lá, vou tentar chegar aqui nos 15, 16 minutos no máximo, então eu vou só passear, né, dar uma introdução para que isso fique um pouco claro na cabeça de todos, beleza? Mas chega de papinho, vamos logo ao que interessa. Vamos começar pela letra C. A letra C da nossa sigla é de coletivo. E aí a gente ouve muito isso, tá? Um coletivo de artistas. O que seria de fato um coletivo de artistas? O coletivo de artistas é uma reunião, né, como o nome já diz, né, um coletivo de artistas que se unem, e geralmente em qual circunstância? Geralmente artistas que estão começando e que sozinhos não têm relevância, né? Como eu falei lá também no Instagram, uma andorinha só não faz verão, a união faz a força, né? Esses ditados populares, eles têm muito fundamento também no campo da música, no campo da arte. Então, quando alguém está começando, principalmente no mercado novo, né, você se une a outros do seu tamanho para que juntos vocês consigam causar algum barulho. Trazendo para o cenário do rap nacional, a gente tem vários exemplos de coletivos de artistas que fizeram exatamente isso, se juntaram para poder ter relevância. Talvez os mais emblemáticos sejam o da Massa Clã, um coletivo de artistas lá de São Paulo, da onde veio Haikais, Costa Gold, Família Madá, né, e tantos outros passaram por ali, Cortesia da Casa, Funkeiro, enfim. Muitos artistas se reúnem e juntos eles começam a elaborar projetos, ideias, músicas, álbuns. Aquilo ali ainda é um pouco meio disforme, um pouco sem ordem, um pouco sem hierarquia, e isso tem um ponto positivo e um ponto negativo, tá? O ponto negativo antes de eu falar do ponto negativo, vale citar aqui no Rio de Janeiro também o Bloco 7, né? Também um coletivo de artistas da onde veio o BK, Lucas Carlos, né? Saim, enfim, toda a galera ali do Pirâmide Perdida também, que, porra, foi um coletivo fundamental na história do rap nacional. Tem tantos outros, tá? Acho que a própria 1kg, né, que eu tive o prazer de trabalhar em algum momento, apesar de ter nascido com a ideia de ser gravadora, se comportar como banda, muitas das vezes era associado a uma ideia de coletivo. E aí eu vou entrar aqui já no primeiro ponto, porque que geralmente não dá certo, e foi o que aconteceu muito em parte com o 1kg. Eu tava lá, eu vi, eu posso falar por experiência de causa, né? Não estava nos outros modelos aqui que eu falei pra vocês, são os dois exemplos, né, da Massa Clã e Bloco 7, tem outros coletivos por aí. Não dá certo justamente porque não há hierarquia, né? Como há um coletivo de artistas e, de alguma maneira, todos são artistas e todos são iguais, dificilmente você consegue ter uma hierarquia. E não existe organização sem hierarquia. Imagina você chegar na sua empresa e não ter um chefe na empresa, né? Não funciona. Tem que ter um chefe, tem que ter alguém para botar ordem, né, dar direção, cobrar, né? Tudo funciona dessa maneira, né? Se na minha casa aqui não tiver uma hierarquia, né? Imagina se os filhos começam a fazer o que eles bem entendem e não tem um chefe ali, um pai, uma mãe, para poder dar um direcionamento. Então tudo precisa ter alguém que comanda aquilo ali, né? Alguém que principalmente se sacrifica, né? Que vai à frente pelos outros, que protege os outros.
Aí aqui não vou entrar no campo da diferença de chefe de líder, esse papo de coach, mas é importante a gente ter isso em mente. Então, o coletivo geralmente dá errado por causa disso, uma falta de hierarquia. Ou quando a hierarquia é implementada, começa a haver um problema, porque a partir do momento que há uma hierarquia dentro daquele coletivo, significa que há algum artista que tem um poder maior do que os outros. E se esse poder não for usado de maneira devota, de maneira sacrificial, como eu tô falando, esse poder começa a ficar corrompido, ou há uma inveja dos outros ao redor, e há um problema ali, um emaranhado de inveja, de cobrança, de sentimento de injustiça, enfim. Então, geralmente é isso que acontece, tá? Uma falta de hierarquia gera a desordem gera o caos, que gera o fim das organizações. Coletivos geralmente acabam. Porém, ponto positivo, ele é fundamental para o artista que está começando. Então, por mais que eu esteja aqui dizendo que coletivo geralmente dá errado, eu indico, né, nas minhas mentorias, nas minhas conversas com artistas que estão começando, que eles se associem a coletivos, porque é um momento que você vai aprender muito, que você vai estar andando com gente que está no mesmo lugar que você vai trocar, você vai dividir, vai surgir ideia. Então, por mais que eu diga que não dá certo, né, dá certo por um determinado tempo, é isso que eu quero dizer. Então é importante que você dê certo aquele tempo ali. Tanto é que todos esses exemplos que eu dei, dali surgiram grandes projetos, né? Dali surgiram grandes profissionais, grandes artistas. Então dá certo por um tempo e é fundamental para você que está começando. Isso é um coletivo, tá? É uma união um pouco desordenada, um pouco disforme de vários artistas que estão no mesmo nicho, acreditam nas mesmas ideias e estão no mesmo momento de carreira. Beleza? Isso é um coletivo. Recai de Mob também é bem um exemplo, né? Surge como um coletivo e depois acaba virando o que a gente vai entender lá no final como uma banda, tá? Então esse é o primeiro coletivo, nossa sigla CPBG, tem o primeiro C de coletivo, a segunda letra, a letra E de estúdio. E aí o que seria um estúdio? Todo mundo sabe o que é um estúdio, né? Estúdio é onde você entra, tem lá, né, as caixas de som, tem lá o produtor musical, tem o computador, tem aquela decoração bacana, tem aquelas luzinhas. Isso não é só isso que é um estúdio, tá? Um estúdio geralmente eu divido em dois. Existe o estúdio que você só entra se você for convidado, invite only. Então, por exemplo, você não consegue ir no estúdio da Nada Mal. Você não consegue bater lá e falar: oi, Nada Mal, quero gravar uma coisa aí. Eles vão falar: pô, forte abraço pra você, meu irmão, não tá à venda, né? As gravadoras geralmente têm os seus estúdios e só quem participa daquele estúdio são os artistas da gravadora ou convidados. Existe então o estúdio, né, dos projetos, das gravadoras, né? Aquele ambiente físico, quando a gente fala um ambiente físico, eu posso criar um estúdio aqui na minha casa, como provavelmente você tem na sua ou conhece alguém que tem, aquilo ali é um estúdio. Outra coisa é um estúdio profissional, no sentido de que o estúdio é um negócio. Então a pessoa faz daquele local físico, que também tem o nome de estúdio, um negócio, ou seja, ela vai vender a hora, a produção, a mão de obra daquele estúdio. Então você pode procurar um estúdio, produzir a sua música, gravar a sua voz, mixar, masterizar, e isso aí já é um negócio. Então existem organizações dentro do mercado da música que são estúdios profissionais. Você pode ir lá, pagar, comprar e gravar lá. E aí existem estúdios que você pode fazer isso, mas ao mesmo tempo você também tem que passar num certo crivo artístico, né? Como, por exemplo, algumas faculdades particulares. Existem faculdades particulares que mesmo você pagando, você não consegue entrar, você tem que fazer a prova. O mesmo vale para o estúdio. Então o estúdio tem esses dois exemplos aí. Eu dei alguns exemplos lá no meu Instagram, como por exemplo estúdios históricos, né? Toca do Bandido, né? Aqui no Rio de Janeiro, a Companhia dos Técnicos. Um estúdio também, fica com ele na cabeça, Brainstorm Studios. Vou dar o exemplo na hora que a gente falar da próxima letra, que é agora já, tá? Então já foi o C de coletivo, o E de estúdio, letra P de projeto. E aí o que seria um projeto? Um ótimo exemplo que eu gosto de citar é o Poesia Acústica. O Poesia Acústica é um projeto, ou seja, é uma reunião de artistas momentânea. Se no coletivo há uma reunião de artistas permanente, a galera é do coletivo, é um grupo, né? É uma tropa e eles permanecem juntos, o projeto é uma reunião de artistas momentânea. Tem começo, meio e fim, né? Então, os artistas se reúnem para poder gravar o Poesia Acústica e depois cada um vai pro seu canto, né? Cada um veio de um lugar, cada um vai pro seu canto. Eles não têm um vínculo institucional, eles não têm um vínculo permanente, é um vínculo momentâneo. Então, o Poesia Acústica é o maior projeto da música, talvez, do mundo, se pá, né? Eu adoro falar que o Brasil é o maior do mundo e pra mim é mesmo. Então, o Poesia Acústica é um grande exemplo disso. Existem outros projetos como o próprio da Pineapple, que é o Poetas no Topo. Tem do Trap agora, muito em alta, The Box, é um projeto, né? É um projeto. Ah, mas o projeto tem um estúdio. Ele pode ter um estúdio, lembra que eu falei lá atrás, né? O estúdio pode ser um local físico e privado. Mas a cara da empresa é uma cara de projeto, né? Então o The Box é uma reunião de artistas momentânea. Chama lá o Oruan, chama lá o Menor Todd, grava um negócio, depois cada um vai pro seu canto, né? Não tem
tem um vínculo. Assim como Poesia Acústica, assim como Poetas no Topo e tantos outros projetos que existem por aí, tá? Isso é um projeto. Exemplo do Poesia Acústica eu citei, porque o Poesia Acústica, apesar dele ser um projeto, ele foi pensado por uma união entre uma marca, que na época era Pineapple, uma marca de roupa, e um estúdio, que é o Brainstorm Studios. Então, um estúdio com uma marca se uniram e aí formam a partir dali um projeto que depois se torna também uma gravadora. Então, a Pineapple hoje é uma gravadora, mas a gente vai chegar lá no final, tá bom? Por isso que eu tô falando, precisa ter muita clareza sobre essas diferenças, porque muitas das vezes essas nomenclaturas elas se embaralham, né? Então, letra P de projeto, letra E, a segunda letra E, né? Então C, E, P. O segundo E é de escritório. Talvez aqui esteja a maior dúvida que vocês têm, né? Geralmente a galera trava aqui. Os artistas da nova geração não entendem o que de fato é um escritório, porque é muito claro o que é um estúdio, é muito claro assim o que é um projeto. Eu vou lá e faço e acabou, a gente não tem vínculo. Uma gravadora também, a gente vai chegar lá, já tem uma certa clareza. Agora o escritório ainda é um pouco complexo. E o que seria o escritório? O escritório, cara, ele é basicamente o back office do artista, né? Então existe um artista, existe uma marca, e aquela marca ali, ela não vive só do trabalho artístico do artista. Ela precisa ter alguém por trás resolvendo a parte burocrática, executiva, planejamento. E quem vai fazer tudo isso por aquele artista é o seu escritório, né? Então o escritório geralmente, né, depende dos serviços que o escritório resolve, mas principalmente ele representa aquele artista ali. Então eu quero contratar o Luan Santana, eu preciso buscar, eu não vou falar com o Luan Santana, entende isso? Eu vou ter que falar com o empresário do Luan Santana. O empresário é o dono da empresa, e a empresa é o que a gente chama de escritório. Então o escritório é a parte burocrática, estou resumindo aqui de maneira bem vulgar para poder ficar bem claro, é a parte vulgar que cuida do artista. Existem escritórios que vão cuidar do 360, que a gente chama, ou seja, 360 é a volta completa, né? Então quando a gente fala um escritório 360, significa que ele cuida de tudo do artista. Então, porra, se ele vai num projeto ou não, tá alinhado com o escritório. Na parte de fonograma, na parte de obra, na parte de publicidade, na parte de show, aquele escritório vai estar com aquele artista e representando ele em todas aquelas vertentes. Existem escritórios um pouco mais focados, né? Então, por exemplo, vou dar aqui também o meu exemplo, né? Fazer aqui vender o meu peixe. A gente tem a Os Lemos Produtora. Os Lemos Produtora é um escritório de gestão de carreira artista, né? Então a gente hoje está gerindo a Blitz, uma das maiores bandas do rock nacional, e o Daniel Boaventura, um cantor ímpar na música brasileira que roda o mundo inteiro, com muito sucesso no México, na Europa, na Rússia, enfim. Nós somos um escritório de gestão de carreira, né? Então a gente faz essa gestão de carreira 360, no caso da Blitz, no caso do Daniel, um pouco mais específico. A gente também tem uma outra iniciativa, que é a iniciativa de um escritório de venda de shows. E aí, eu ainda nem divulguei isso no Instagram, acho que nem vou divulgar, mas quem assiste aqui o canal já vai saber isso de maneira começando, assim, sabendo antes, né? Furo de reportagem. A gente está desenvolvendo a LTA, né? Que é a Lemos Talent Agency. Aí já é uma agência focada só em venda de show e só em representação comercial, né? Auxiliando os artistas e também os empresários, que às vezes o artista tem um empresário que cuida de tudo, mas aquele ponto ali do show, ele, como ele tem que cuidar de tudo, acaba que ele não consegue enxergar aquilo ali ou dar a atenção que merecia naquele ponto. Então o que ele faz? Ele vai terceirizar aquilo ali para uma agência que vai ajudar aquele empresário, ajudar aquele artista. Então quando a gente fala em escritório, a gente está falando de toda essa ramificação que existe de serviços para o artista. E cara, todo artista precisa ter o seu escritório, tá? Seja o seu escritório próprio, como por exemplo é o caso da Anitta, que tem a Roda Moinho, que é o escritório que cuida da carreira dela. A Roda Moinho não é uma gravadora, não é um selo, né? Até pode vir a ser, mas nasce com a ideia de ser um escritório de gestão de carreira, tá? Como o artista ele pode estar no escritório de terceiro. Por exemplo, o Djonga, um bom exemplo disso. O Djonga, apesar de ter o seu selo, a sua gravadora, né, ele agora faz parte de um escritório, que é o escritório do Milton Nascimento, que é o Nascimento Music, acho que é isso, né? Então ele foi para um escritório de gestão de carreira, apesar dele ter a sua gravadora. Então tem que ter um escritório representando aquele artista. E cara, com certeza esse é um ponto que muitos artistas se perdem, porque entendem isso como um a mais desnecessário. Fica com esse espírito da independência, que é bom, principalmente lá naquela fase do coletivo, né? Você tem que ter uma certa independência, mas em dado momento do jogo você tem que ter mais cabeças pensando, te auxiliando a fazer o teu bolo crescer, beleza? Letra E, o segundo letra E é de escritório. Vamos para as duas últimas letras, tá? Letra B de banda. Uma banda eu acho que não preciso explicar, né? Todo mundo sabe o que é. Uma banda é uma reunião de artistas que juntos fazem um show, juntos, né? Estão ali no palco juntos.
Isso é uma banda. A questão é, existem bandas que a gente tem uma visão de que banda é um cara na bateria, um cara no baixo, um cara cantando, né? Cada um tocando um instrumento. Mas existem bandas que todos cantam, né? Que as pessoas só cantam. E no rap isso é muito famoso. E aqui volta o exemplo da Recaide, que sim, surge como um coletivo, mas que se manifesta no formato de banda. Então, eu sempre gosto de pensar dessa maneira. Uma banda, você pode contratar o show. Então, eu posso contratar um show da Recaide Mob? Posso, tá? Então é uma banda, tá? Ah, mas não tem ninguém que toca bateria, todo mundo canta. Beleza, todo mundo canta. Assim como o Backstreet Boys, todo mundo cantava e era uma banda. Assim como o Menudo, todo mundo cantava e é uma banda. E tantos outros exemplos, tá? Tem o Roupa Nova aí da mais antigos, mas aí todo mundo toca um pouco e todo mundo canta também. Roupa Nova é um case fantástico da música brasileira. Então, isso é uma banda, tá? Uma banda é uma reunião de artistas que você pode contratar o show. Eu não posso contratar o show de uma gravadora, percebe a diferença? Eu não posso chegar pra Warner e falar: Warner, eu quero um show seu aqui em casa. Não tem show da Warner, né? A Warner não é uma artista. A gravadora não é uma artista. A banda é uma artista. E aqui volta lá o exemplo do começo. Da 1 Quilo, que eu tenho experiência de causa, eu posso falar em primeira pessoa porque vivi, né? Apesar da 1 Quilo surgir como uma gravadora, né? Tinha um entendimento que era um coletivo, mas na prática se manifestava como uma banda, porque as pessoas contratavam o show da 1 Quilo. E muito das crises e dos problemas que a 1 Quilo viveu foi justamente pela essa falta de entendimento do que é. Então, na cabeça dos donos era uma gravadora, na cabeça dos artistas era um coletivo e na cabeça do mercado era uma banda. Então é óbvio que isso vai dar merda em algum momento, porque há uma diferença de percepção do que é o que, né? Então, enfim, a gente também deixou depois um vídeo só para poder contar desse caso. Então, 1 Quilo, sim, era uma banda, né? Você podia contratar o show da 1 Quilo e a 1 Quilo fazia o show para você ali na sua cidade. Por fim, falamos de banda. A última e talvez a mais em voga, mais em alta, é a gravadora, né? A gravadora tem a missão de gravar o artista e lançar ele. Basicamente é isso. Gravar e lançar e, claro, fazer todo o processo que envolve gravar e lançar, né? Lançar envolve marketing, gravar exige documentação, uma série de documentação. Então a gravadora fica responsável por isso. Uma gravadora não é um escritório. Às vezes o artista vai para uma gravadora achando que vai ter um escritório, mas não vai ter, né? A gravadora está focada na sua música e não na sua carreira. São coisas diferentes. Exemplos de gravadora a gente tem um monte, né? Eu fiz um vídeo aqui com mais de 30 gravadoras dando de exemplo, mas aqui vem um plus desse vídeo, não tá na nossa sigla, que é o selo, né? Eu poderia colocar um S nessa sigla, né? CPBGS, mas eu não gosto. O selo, ele geralmente tá dentro de uma gravadora. Ele é meio que uma mini gravadora, né? Ele é principalmente responsável por distribuir aquele artista ali. E aí surgem as distribuidoras e tal, enfim, mas eu tenho que fazer um outro vídeo pra gente poder entender, né, principalmente na parte histórica do desenvolvimento de gravadora, né, estúdio, gravadora, distribuidor e selo. O selo geralmente, hoje em dia, ele está relacionado a uma marca, a um selo. A própria ideia de selo, né? É uma marca sonora. Então você ouve uma música, você já sabe que aquilo ali é da Papatunes, que é um selo. Papatunes é um selo dentro da Universal. A Universal é uma gravadora e dentro dessa gravadora tem um selo que é a Papatunes. Existem gravadoras como, por exemplo, a 30 para 1, que elas têm uma estética de selo. Por que tem uma estética de selo? Porque os 4 artistas da gravadora são do mesmo nicho. Os 4 que estão na 30 para 1 hoje, os 4 são do trap. A 30 para 1 não contrata artistas de forró. Ou seja, há uma limitação, uma curadoria artística. Quem geralmente faz isso, essa limitação, essa curadoria, são os selos. A gravadora está olhando o mercado mais amplo. Então, sim, daria para colocar todas as gravadoras que eu falei, inclusive no vídeo anterior, como selos também. Mas aí tem aqui uma notícia não tão de bastidor assim, porque o Matuê outro dia falou sobre isso, né? Muito provavelmente a gente vai ter um movimento aí nos próximos meses de algumas gravadoras, inclusive a 30 para 1, dita pelas próprias, né, pelo próprio Matuê, de que eles vão buscar, né, essa distribuição, essa parte da distribuição que a gravadora faz próprios, né? Então não só mais seriam selos na prática, que é o que todos são, na prática são selos, mas ser de fato real, né? Porque no fundo, hoje no final do dia a gente tem 3 ou 4 gravadoras mundiais que dominam tudo e todas as outras distribuidoras estão dentro dessas gravadoras. Então, se você conseguir criar de fato uma gravadora, é algo realmente muito novo no mercado, mas isso também te deixa para um outro momento, que eu falei que o vídeo ia ficar em 16, já estamos em 19. Beleza?
eu acho que é isso. Então eu tenho que voltar para poder falar de tantas coisas aqui. Aí vocês me dizem aí o que vocês querem que eu desenvolva nos comentários, que eu desenvolvo, tá bom? Seria legal falar um pouco da parte histórica das gravadoras. E, cara, a gravadora é uma maravilha, tá? Eu lembro aqui da história do Prince, um dos maiores cantores da história da música mundial, e que para poder ter a sua música gravada, ele arrumou um emprego de faxineiro numa gravadora, em troca de ele poder ganhar a grana dele ali, mas também poder gravar os sons. Então a gravadora é onde surge tudo aquilo. Mas todos esses mercados são importantes. Tá bom, rapaziada? Se inscreve no canal, estamos chegando a 1000 inscritos, os primeiros 1000, como eu falei. Conto com a ajuda de vocês. Se ficou alguma dúvida, coloca aí embaixo, vira e mexe, eu consigo ler. E aí eu penso em fazer um vídeo explicando esses pontos, tá bom? Até a próxima, valeu!